Na Europa, calor extremo. Aqui no Brasil, o Sul enfrenta o primeiro episódio de chuva volumosa associada ao El Niño em 2026. A previsão indica acumulados entre 100 e 200 milímetros em pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até quinta. Hoje e amanhã, risco de temporais, granizo, rajadas de vento, alagamentos, enxurradas e deslizamentos. A CEMADEM, mantém alerta de risco em áreas do Sul e no Nordeste a instabilidade perdeu força. Pernambuco e na Paraíba, depois da chuva que deixou mais de 3 mil pessoas fora de casa fim de semana. Hora de chamar o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique, que sempre nos traz informações relevantes com relação ao meio ambiente, inclusive. Oi, Silvio, boa tarde para você. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Chegou o El Niño. Chegou, estava anunciado, previsto, não é? E existem análises assim que dizem que está mudando um cenário a longo prazo, né? O Carlos Nobre, por exemplo, um dos climatologistas mais prestigiados do mundo, um brasileiro, ele já vem alertando há anos, né, que nós não podemos viver numa situação dessa sem tomar providências, né? Ele identifica, por exemplo, que no Brasil já morreram 14 mil pessoas por ano em deslizamentos, enchentes, em eventos climatológicos graves, né? E que isso atinge 500 mil mortes no mundo inteiro. Quer dizer, então, não é uma questão menor, de maneira alguma, quer dizer, é uma mudança climática que a gente já tem percepção. Se nós chegarmos a 1,5 graus de calor a mais do que antes da Revolução Industrial, em 2030, a situação ainda vai complicar mais, né? E quais são essas consequências, né? Bom, nós vamos ter já anunciado um volume muito grande de chuvas no sul. E vamos ter uma falta de água no centro-norte, né? Inclusive com riscos de desertificação de algumas áreas da Caatinga e incêndios florestais, enfim, quer dizer, por lá também a situação não está tranquila. Então, o que É, nós estamos observando? Nós estamos observando o seguinte: não dá para mudar no curto prazo essas intensidades, enfrentar essa crise climatológica no que tem de estrutural, naquilo que precisa mudar. Por exemplo, acabar com o desmatamento, por exemplo, cuidar mais acompanhar os níveis dos rios para poder tomar providências, dos reservatórios, enfrentar as questões das enchentes, dos deslizamentos, dos incêndios, quer dizer, tem toda uma consequência a partir desse aquecimento global que afeta a vida de muita gente, particularmente das pessoas menos favorecidas, os mais pobres, que estão vivendo em áreas de risco, em áreas que podem ter inundações, em áreas que estão expostas a deslizamentos, como a gente já viu nesses anos passados, né? Então, é preciso começar a tomar providências. O governo federal já destinou alguns bilhões para que possa socorrer os eventos climáticos no Rio Grande do Sul, que estão por acontecer. E isto é um exemplo do que precisa ser feito. Governos municipais precisam fazer provisões de gastos, governos estaduais precisam fazer previsões de gastos, e há que se mexer em questões. Por exemplo, hoje em dia, a questão dos circuitos curtos de produção e consumo, aquilo que faz com que uma cidade, uma comunidade, um território possa explorar suas potencialidades sem precisar entrar num mercado competitivo nacional e internacional, né? Produzir uma coisa que é consumida lá mesmo, quer dizer, inverter a questão do consumo de energias, né? Eu tive agora há pouco numa reunião internacional em Oslo, né? Eles usam o VLT, o veículo leve sobre trilhos, aquele bonde que tem 5 unidades, uhum. vagões, em toda a cidade, e aquilo lá se presta magnificamente ao transporte, né? Além disso, tem os ônibus biarticulados, tem o metrô, a gente quase não vê automóvel na rua. E aqueles que a gente vê, mais ou menos 90% já são elétricos.
Então, você vê em alguns países menores, com mais facilidade de um novo planejamento urbano, né, mudanças significativas que vão favorecendo a questão da vida. A arborização nas cidades precisa ser enfrentada para evitar o calor, né? Enfim, eu vejo que o que nós precisamos é nos preparar para minimizar o impacto dessas mudanças climáticas. Para isso, nós precisamos educação, nós precisamos equipes mais robustas para salvamentos, para defesa civil. Nós precisamos de um planejamento urbano que contemple a possibilidade, né, de enfrentar enchentes, de escassez de água. Há exemplos fantásticos. Por exemplo, a Federal do ABC, a Universidade aqui Federal do ABC, fez um estudo, dois dos seus pesquisadores, e verificou que com o índice pluviométrico que tem São Paulo, se nós coletássemos a água da chuva de todos os telhados, isso seria suficiente para abastecer a cidade. Então, não é que não tem jeito. Tem que mudar a política, tem que captar de várias formas, tem que diversificar as fontes de energia, pensar na eólica, pensar, enfim, quer dizer, nas placas solares e ir mudando a realidade que nós temos para, de um lado, reduzir as margens de risco e, de outro lado, tornar mais substantiva a capacidade de enfrentar os desastres, né? Isso é uma responsabilidade que vai recair, inclusive, eleitoralmente, né, sobre aqueles que forem negligentes nessa área, porque o pico do El Niño está sendo pensado entre setembro e janeiro, né? E isso é o período eleitoral. Então, nós podemos cobrar, né, dos prefeitos, nós podemos cobrar dos governadores. O que é que, afinal, vocês fizeram para enfrentar os desastres que se anunciam, né? Então, Eis não o tem muita momento. coisa a falar mais que isso, sabe? Mas a gente Eis o está momento. vendo que em alguns lugares estão se preparando, as prefeituras estão se preparando, há verbas adicionais para se enfrentar os desastres, e vamos encarar isso como alguma coisa que precisa ser levada muito a sério. O Carlos Nobre tem insistido nisso, né? Esse climatologista que eu me referi. Não é brincadeira, nós estamos colocando em risco a nossa própria cultura, a nossa própria civilização. Se continuarmos a destruir o meio ambiente como vem sendo feito até agora, sobra muito pouco a fazer, né? Muito bem. Vai mudar a matriz energética e mudar a matriz econômica. Aí, eis o problema. Só isso, Silvio, né? Não precisa mais nada. hoje tem Só isso. Le Monde Diplomatique. Quero que você faça o convite, por favor. Então, olha, nós estamos tratando dos imigrantes que chegam a São Paulo. Bolivianos, venezuelanos, haitianos, de vários países, não só daqui também, ucranianos, né? E a Pastoral do Imigrante é uma das poucas instituições que acolhe, que dá encaminhamento, que dá suporte a essa migração, que não é uma migração voluntária, é uma migração com base na expulsão, vamos dizer assim, desses cidadãos, seja do circuito econômico do seu país, seja de outros critérios que podem ser de religião, que podem ser de etnia, enfim, né? E nós vamos conversar então com o Padre Alfredo, que é um dos coordenadores da Pastoral Migrante, para saber, afinal, quantos são os imigrantes, de que países eles vêm, como eles são tratados. Eles são absorvidos por nossa sociedade? Eles viram guetos isolados? Como é que é? Essa é a questão que nós vamos tratar hoje nessa discussão sobre os imigrantes em São Paulo. Hoje, aqui na TVT. Obrigado, Silvio. Bom programa. Nada. Um abraço a todos aí. Bom programa para vocês também. Obrigado.